Estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida, aqui pela sua Itapu FM. E nós agora vamos falar aqui no capítulo 14 do livro de João. Capítulo 14 do livro de João. Vocês podem nos acompanhar. Nós hoje vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo, para que as pessoas possam compreender o que é o Espírito Santo. Em poucas palavras, nós vamos colocar aqui. Capítulo 14, Jesus fala... A partir de que verso? Aqui Jesus fala no verso 23. Jesus está respondendo uma pergunta para o Judas, né? Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Aí Jesus respondeu, capítulo 14, verso 22 em diante. Nós vamos ler um pedacinho aqui, justamente para vocês compreenderem. Jesus aqui já estava dando as últimas orientações para os discípulos. As últimas orientações. Ele sabia que estava chegando perto o tempo dele ir embora. Então ele diz o seguinte, Jesus responde para Judas, então, essa pergunta. Como será possível, Judas pergunta, que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Aí Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Amém. Olha só. Então, a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Lá no verso 25, tenho dito isto enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Amém. O Espírito Santo vai esclarecer bem a minha palavra. O Espírito Santo vai colocar na consciência, na mente de vocês, as palavras que serão necessárias para a salvação de cada um. Olha só, hein? Ele sabendo que vai embora, mas o Pai vai mandar um outro no lugar dele, que é o Espírito Santo. O Consolador, O né? Consolador. Importante isso, né? Aqui no capítulo 16, Salete, nós vamos pular o capítulo 15 agora, capítulo 16, Jesus continuou, capítulo 16, lá no verso 4. Verso 4. Eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou. Eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta onde é que o Senhor vai, mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, olhem só, hein? Se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Amém. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não acreditam em mim. E, como ele diz, estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Vocês vejam só como é importante aqui Jesus já se preparando para a sua ida e a preocupação do Pai e de Cristo para deixar alguém protegendo a nossa vida e nos ensinando e nos esclarecendo, tirando as dúvidas, Salete? Essa é que é a verdade. Porque Jesus, naquela época, ele não conseguia abraçar o mundo inteiro. E o Espírito Santo consegue abraçar o mundo inteiro. Essa é que é a verdade. Ele chega a cada um de nós, Salete? A Bíblia nos esclarece que existe uma trindade. Deus são 3 pessoas trabalhando juntas. E o Espírito Santo é também uma pessoa. Não é uma energia, não é uma força. É uma pessoa, é um ser, é Deus. O
O Espírito Santo também é Deus. E ele atua de uma forma diferente de Jesus e de uma forma diferente de Deus Pai. Então, nesse momento, como o Reinaldo leu, Jesus ainda não tinha sido crucificado. Judas Iscariotes ainda está ali fazendo essas perguntas. E Jesus esclarece: é importante que eu vá, porque eu tenho uma outra tarefa junto ao Pai. E aí vem a terceira pessoa, não menos importante, a terceira pessoa da Trindade, para fazer o papel. Qual é esse papel do Espírito Santo? É o grande consolador, é aquele que atua dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A gente sendo esclarecida do que é Deus e o que é Deus para nós e a atuação dele na nossa vida. Ainda a Bíblia diz: quando ouvires aquela voz dizendo vai por este caminho, é o Espírito Santo falando com você. É Isso é muito verdade. lindo, né? É verdade. Mas tu colocaste aqui Judas Iscariotes. Não, não foi Judas Iscariotes que fez a pergunta. É Judas, Judas, não desculpe. Iscariotes. Não Estava Iscariotes. fazendo essas perguntas para Jesus. Estava tirando as suas últimas dúvidas, justamente sobre esse auxiliador que ele iria enviar. E aqui dizendo o seguinte: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer. Capítulo 16 do livro de João, verso 12. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Olhem só, hein? Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a Amém. vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. E está anunciando até os dias de hoje. Amém. Espírito Santo está tocando no coração das pessoas. É Ele que transforma você. Amém. É Ele que faz essa transformação na nossa mente e no nosso coração, que coloca a palavra e o entendimento da palavra. Porque muitas pessoas leem, mas não compreendem. E o Espírito Santo faz com que você lê e você comece a compreender a orientação de Deus para nós. Vejam como é importante isso, né? A gente acreditar nessas coisas. Tudo está aqui no livro sagrado. Amém. E nós cristãos temos que estudar o que Cristo deixou para nós. É muito importante essas coisas todas que nós estamos colocando aqui, bem simples, para que você claramente possa compreender essas orientações que Cristo deixou para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos com o nosso programa Tempo de Decisão. É um novo tempo na sua vida. Amém.